Eu nem entraria na questão se a regra é justa ou não, assim, porque a regra é a regra, sacou? Agora, se a regra tá posta enquanto ela estiver valendo, ela tem que ser cumprida. Não gostei, devolve. Eu falo assim, cara, se tu não gostou, não é tu que tem que gostar. Isso não é mais um descumprimento de regra da Anatel, isso é descumprimento de lei. Se tu fizer besteira, não cumprir a regra e começar a gerar uma concorrência desleal no mercado, tu vai sair do mercado. A competição, ela é uma competição válida independente do número de provedores. O grande problema é as regras não serem ajustadas, cumpridas e justas em função dessas diferentes necessidades de cada empresa, né? Cara, eu acho que justa, eu nem entraria na questão se a regra é justa ou não, assim, porque a regra é a regra, sacou? Se ela é justa ou não, pode ser que ela deixe de ser justa e vamos discutir a mudança da regra. Mas assim, a regra sendo posta, você tem que ser cumprida. Isso não quer dizer que você possa questionar a regra, mas você não pode descumprir a regra e falar assim, não, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, não é, porque justo é uma coisa que cada um decide, cada um avalia de um jeito. Então assim, se você não concorda com aquela regra, vai lá e questiona. Entra com recurso, faz atuação, entra com a sua associação, discute. Todas as associações, ANEEL, Abrint, Telcomp, Conex, estão sempre lá com a gente, querendo discutir regra, querendo mudar a regra, querendo reinterpretar a regra, porque o contexto mudou. Esse é o parte do nosso regulatório. Ou seja, a gente tem uma superintendência só para tratar disso, entendeu? Então isso é parte do nosso business, digamos assim. Agora, se a regra tá posta enquanto ela estiver valendo, ela tem que ser cumprida. E é esse que é o ponto. E que hoje, assim, muitas das regras, a Anatel, querendo ou não, ela, no intuito de fomentar o crescimento do mercado e a universalização do acesso à banda larga, começou a ser, digamos assim, fazer muitas vezes vista grossa. Não, e não é vista grossa no sentido de prevaricar, que é um crime, né, pro servidor público. No sentido de flexibilizar as regras, por exemplo, essa da outorga. Cara, vamos lá. A gente permitiu que até 5.000 usuários não tivesse outorga. Isso é de 2013, 2014, acho que essa regra. O conselheiro Zerboni foi o relator dela, eu lembro. E, cara, isso foi muito bom, porque um monte de gente cresceu, um monte de gente saiu da informalidade, porque a gente sabia que tinha muito provedor, que o cara, pelo menos o cara mandava um e-mail, se notificava. Isso por quê, Confere? Porque antigamente a galera tinha medo da Anatel. Lógico. A Anatel ia no provedor pegar os equipamentos porque o cara tava compartilhando o Wi-Fi, sacou? Então, assim, mas a Anatel mudou esse mindset, entendeu? E era caro também a licença na época, acho era que era caro. 9, 10 mil reais na época. Era caro e demorava pra sair. Porque tu tinha que mandar, eu lembro que tinha uma área que fazia isso, tinha que mandar os projetos, tinha que mandar o projeto de engenharia lá, como é que minha rede começa, onde que minha rede termina. Tinha que mandar os contratos. Aí tinha os caras lá que abriam o projeto, analisavam e tal, não gostei, devolve. Eu falo assim, cara, se tu não gostou, não é tu que tem que gostar. Se ele não ganhar dinheiro, o problema é dele. Tipo assim. E aí a gente decidiu, primeiro, reduzir o preço para 400. Primeiro acabou e depois reduziu o preço. Agora, sinceramente, cara, hoje tem uma outorga que o processo é todo eletrônico. É basicamente só juntar documento. Não tem que apresentar projeto nenhum. É só juntar documento, certidão negativa de débitos. É uma coisa mais assim, cara crachá. Sim. E custa R$400. Sim. Cara, muito acessível. É muito não acessível. Tem desculpa, Não tem desculpa, sacou? Não tem desculpa. E isso é importante pra gente, pra garantir que as regras sejam cumpridas. Por quê? Porque assim, cara, beleza, todo mundo tem que pagar poste, por exemplo. Um negócio assim, razoável. Não dá pra competição entre o ISSP ser o cara que sobe na madrugada e perdura a rede no poste sem pagar o poste. Não pode ser isso. O cara que é mais cachorro louco, entendeu? Essa não é a concorrência. Então assim, o cara não cumpriu a regra, não tá pagando poste, tá pendurando poste no cabo à revelia, ou enfim, tá fazendo atos de violência contra outro provedor. O que a gente pode fazer no limite? A gente pode aplicar multa, mas a gente pode caçar a outorga também. E aí quando você caça a outorga e o cara continua prestando serviço, isso não é mais um descumprimento de regra da Anatel, isso é descumprimento de lei. O Código Brasileiro de Telecomunicações, ele prevê que a prestação clandestina de serviço de telecom é crime. Aí, cara, já é Ministério Público, polícia, é outro nível, entendeu? Só que se a outorga, se você não precisa ter outorga, você não tem como caçar ela. E aí, se você não tem como caçar ela, cara, que enforcement, que poder que você tem pra fazer o cara cumprir a regra. Então, a volta da outorga, ela é muito mais pra isso. Fala assim, cara, pra operar nesse mercado, tem que cumprir as regras, tem que ter outorga. A outorga é R$400, sai em poucos dias, é tudo via sistema eletrônico. Cara, não tem barreira ao acesso. Mas assim, se tu fizer besteira, não cumprir a regra e começar a gerar uma concorrência desleal no mercado, tu vai sair do mercado.
É isso, entendeu? E como é que tá? Eu já quero ter várias anotações aqui de perguntas. Esse da outorga, né? Agora dos 5 mil até 5 mil assinantes. Como é que tá o andamento disso? Você já tem algum número aí de quantos provedores já se regularizaram? Tá tendo muita resistência? Vocês estão recebendo talvez algumas contestações por associações? Como é que tá isso? A aceitação disso pro mercado? Cara, vou te falar. Primeiro o Caran tem uma área responsável por isso, que é a área do Caran. O Caran tá de férias. Né? Enquanto a gente grava aqui, o Caran tá de férias, né? Que ele tira férias, mas assim, agora que a gente quando aparecer esse vídeo, ele já vai estar voltado de férias. Mas enfim, a equipe do Caran me passou um gráfico que tinha tido, nesse último mês de junho, 350 outorgas. Cara, 350 outorgas no mês, isso que acho que foram 350 outorgas que foram emitidas. Mas tem um monte na fila, no pipeline para sair. Então, assim, cara, eu acho que... Assim, e outra coisa, por exemplo, nesse número de 22 mil, tem muita gente... Porque assim, como é que você sabe se aquela outorga tá funcionando ou não tá funcionando? A gente não sabe, porque às vezes o cara é tão fácil. O cara só mandava um ofício, então, um e-mail, me cadastra aí que eu vou prestar SCM. Aí o cara desistia, não prestava. Então, nesses 22 mil, pode ter muita gordura, entendeu? Muita gente que não entrou em operação. Claro. Então, se até isso pra dar uma limpada. Cara, é 22 mil mesmo? Porque assim, 22 mil é um número meio surreal se tu comparar com qualquer país, entendeu? Sim. Então, assim, mas tá tendo adesão e resistência, cara. A ANEEL e a Telcomp foram sempre muito vocais no sentido de que isso era necessário. A própria Brint também, eles sempre foram muito vocais. Eu conversei muito com o Mauricélio, que foi o antigo o último presidente da Brint. Eles sempre foram muito vocais no sentido, cara, o mercado é muito bom, cresceu, todo mundo é feliz, mas está começando a surgir uma concorrência com os caras que estão muito à margem do mercado, entendeu? Pô, vocês viram o que aconteceu em Fortaleza? Que os caras, na Fortaleza não, no Ceará. Né? Que as facções começaram a pegar as redes. Então você começou a ter uma competição muito, digamos assim. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro sempre teve. Já assim, foi, né? Mas enfim, você começou a ver os próprios ISPs começaram a perceber que o negócio não estava mal parado. A única restrição que a Brint colocou é que eles acham que na manifestação pública deles tem isso, eles apoiam vão participar, todos querem participar, inclusive prever lá a participação deles nesse processo de conscientização dos ISPs, da necessidade de formalizar e seguir as regras, mas acho que eles só questionaram a questão de ter sido numa medida cautelar. O que acontece? Como a gente suspendeu esse dispositivo do regulamento que permitia a dispensa de outorga, num processo ordinário, ele teria que ir para consulta pública, discutir e voltar. Só que como a gente entendeu no conselho diretor que era algo urgente, a gente decidiu cautelarmente. Então a gente suspendeu cautelarmente esse dispositivo. Então acho que foi mais por uma questão não de mérito, mas por uma questão de forma. Técnica, aí né? É uma questão mais da técnica que foi usada para chegar naquele objetivo do que o objetivo em si que a Brint apresentou alguma consideração.